não acontece fossilização. A gente vai ver os tipos de fossilização e os requisitos que existem para fossilização. Bom, com relação ao dilúvio, o que aconteceu no dilúvio? Veja, dilúvio não é uma enchente qualquer. Na visão evolucionista, para eles assim, não teve dilúvio universal, não existiu isso. Teve umas enchentes localizadas ali, aqui e tal, e o Noé deles é assim, um cara que teve uma enchente lá na região dele, ele fez um barquinho, salvou algumas coisas, na visão evolucionista é isso. Porque o dilúvio não é compatível com a evolução. A evolução é aqueles processos naturais, tudo vai mudando aos pouquinhos, uniformitarismo e tal. O dilúvio não, o dilúvio é catástrofe. E aconteceu tudo rápido de uma vez. Então vamos ver um pouquinho sobre esses processos no dilúvio. Processos catastróficos impactam o planeta todo, toda a geologia do planeta, não é só uma coisa local. Depois, o que acontece no dilúvio? No dilúvio houve rompimento da crosta terrestre. Não é só que inundou. Não é só que inundou. A Bíblia fala assim, ó, choveu, mas também romperam-se as fontes do abismo. Então, esse rompimento da crosta terrestre, a gente pode ver melhor um outro dia, mas ele foi causado por asteroides que vieram e atingiram a crosta terrestre e romperam a crosta terrestre. Quando rompe a crosta, o que acontece? Vulcanismo. Sai vulcanismo, enormes bacias vulcânicas, e também sai água que tinha debaixo. E aí massivas movimentações de água, muita erosão, bacias sedimentares. O que é uma bacia sedimentar? Sabe o que é isso? Bacia sedimentar é o seguinte, ó, a rocha ela pode ser de origem vulcânica, que aí o magma sai da terra quente e depois ele esfria e forma a rocha. Ou então ele pode ser por sedimentação. Aí no dilúvio, a água subiu, aquela lama, aquela coisa toda assim, com aquelas movimentações todas, e aí depois aquela lama foi descendo, que a sedimentação é isso. Sedimentação é isso, tem a água cheia de lama, cheia de detritos e tal, e aquilo tudo vai descendo e vai formando camadas. Conforme aquela lama vai assentando, vai formando camadas. É igual você botar, ó, pega uma água suja no copo e deixa aquele copo lá. Com o tempo, aquela sujeira vai descendo. Ela vai descendo. Ou então você faz um suco de laranja com o bagaço da laranja. Aí baixa tudo no liquidificador. E aí você deixa lá na jarra. Aí com o tempo, aquela parte sólida vai descendo. Você vai no supermercado comprar um suco de caju, a parte de cima tem aquela parte clarinha. E embaixo, a polpa do caju desceu lá embaixo. Isso é sedimentação. Certo? Então, tem rochas que são formadas por sedimentação, que aquela poeira, aquela lama toda desceu e foi formando a rocha. Então, muita erosão. A erosão, a água no dilúvio, ela erodiu. Ou seja, vai passando a água, ela vai lavando e vai arrancando lama. Vai lavando e vai arrancando lama. Depois aquela lama desce. Então, primeiro faz erosão, depois faz a sedimentação. E isso tudo gerou enorme quantidade de fósseis. Vamos ver requisitos para gerar fósseis, né? E formou as colunas geológicas. A coluna geológica é justamente isso, essa sequência de camadas, e aí os geólogos datam as camadas, né? Eles fazem uma estimativa, essa camada é de tal época, de tal época, de tal época. Na visão evolucionista, eles botam lá milhões de anos, mas na visão da criação conforme a Bíblia, aquilo tem milhares de anos, essa formação de camadas, tá certo? Então tudo isso esteve acontecendo no dilúvio. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Formação de camadas. Lembra de onde que é isso? Do Grand Canyon. Tá? Isso aqui é do Grand Canyon. Grand Canyon aconteceu justamente isso. A gente vai ver depois melhor, com mais detalhes, uma foto melhor do Grand Canyon. Muito bem. Feito essa introdução geral de algumas características do dilúvio, vamos ver as condições que favorecem a fossilização, o processo de fossilização. Primeiro, soterramento rápido. Para fossilizar, o animal tem que ser soterrado rapidamente. Se ele ficar exposto ao meio ambiente,
ele vai apodrecer e não vai fossilizar. E isso aconteceu no dilúvio, certo? Soterramento rápido, aqueles movimentos catastróficos soterrou os animais rapidamente, tá certo? Outra coisa, é mais fácil de gerar fóssil se o organismo tem partes rígidas. Então, ossos, né, dentes, troncos, carapaças, conchas, coisas assim, gerar fóssil. Porque as partes moles pode fossilizar, mas é muito mais difícil fossilizar a parte mole. Por exemplo, os músculos, os órgãos internos, é muito mais difícil fossilizar isso. Até fossiliza, mas aí o processo de soterramento tem que ser muito mais rápido e muito, com condições mais específicas, tá certo? Agora, os ossos é mais fácil de fossilizar, porque mesmo que apodrece a parte mole, ele está soterrado, sob determinadas condições, o osso acaba fossilizando. Outra condição, o sedimento que vai soterrar o organismo é de determinados materiais que eles têm, assim, é o tipo areia fina, como silt e argila, tá? Coisa desse tipo. Se é aqueles montes de pedra grande, aí tem ar no meio, aí preserva os bichos e tudo mais, e aí esse ar no meio, esses bichos, eles decompõem o organismo. Mas quando é aquela areia fininha que soterra o animal, aí fecha, sela o animal, tira o contato dele com o resto, certo? E aquele mineral daquela areiazinha fininha, ele passa a interagir com o corpo do animal e ele passa a petrificar o corpo do animal. Então, quando o sedimento submerge essa areia fina, é mais fácil de fossilizar. Outra condição, o meio. Tá? Se tem muito oxigênio, vai prejudicar a fossilização. Então, justamente quando acontece isso, essa areiazinha fina tira o oxigênio, tira os outros animais, tira a água, e forma aquele meio mais seco, mais árido, fossiliza melhor. Outra condição, baixas temperaturas. Se tiver um calorzinho assim, é mais difícil fossilizar, os micro-organismos vão lá e comem tudo do animal e decompõem tudo. Muito bem, então aqui tem condições para fossilização. Veja como que não é fácil fossilizar. Na visão evolucionista, que não tem dilúvio, o animal morre e ele está lá exposto, ele não vai fossilizar. Nessa visão uniformitarista de evolução, é muito difícil fazer fóssil. Certo? Faz fóssil é assim, quando tem alguma coisa, por exemplo, teve algum acidente, alguma coisa, o morro que estava lá caiu em cima do bicho. Caiu em cima do bicho, aí fossiliza. Agora ficou lá exposto, não fossiliza. Já no dilúvio tem essas condições todas para a fossilização foram atendidas em grande extensão. Na Terra toda, essas condições de fossilização foram atendidas. Vamos ver agora tipos de fossilização. Dois grandes tipos, tá? A fossilização que é feita com restos do corpo ou com o corpo inteiro, certo? Normalmente são partes duras, mas às vezes tem as moles também. Esse peixe aqui, ó, só sobrou o esqueleto dele, tá? E ele foi fossilizado, você vê que sedimentou, ó, tudo isso aqui foi o sedimento, ó, que soterrou o peixe. Então tá vendo que é fininho aqui, é tudo areiazinha fininha, ó, soterrou o peixe. Nesse soterramento, o corpo dele se decompôs, mas os ossos resistiram e acabaram sendo petrificados, certo? Outro tipo de fossilização, aí não sobrou nada do animal, mas sobrou vestígios. É outro tipo, quando sobra vestígios. Tá? Pode ser uma impressão, pode ser com uma pegada. Esses vestígios são chamados de icnofósseis. Tá? São, quando as atividades deles são registradas, são icnofósseis. Então pode ser, por exemplo, pegada, um icnofóssil. Ou então um rastro que ele deixou, qualquer coisa assim, né? São icnofósseis. Então são esses dois tipos. Tá? Vamos ver o primeiro tipo, restos do corpo, é chamado de somatofóssil, quando ficou um resto do corpo. Vamos ver os principais tipos de somatofóssil. A mineralização.
onde ele é petrificado. Esse é o mais comum, o que mais existe. Tá? Quando se fala em fóssil, normalmente é isso, mineralização. Então, os minerais que estão em volta, eles vão entrando dentro do corpo do animal e eles vão reagindo com os componentes do corpo do animal e vai petrificando tudo. No fim fica tudo pedra. Tá? O osso vira pedra, o corpo dele vira pedra, tudo vira pedra. Isso é petrificação. É o tipo mais comum que mais existe. O outro tipo é a carbonificação. Tá? Então, assim, às vezes as condições favorecem isso. Ele tá dentro aqui de uma pedra, tem muito carbono em volta aqui nesse material, e aí ele perde o oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e sobra o carbono. Você sabe que matéria orgânica, o principal componente de matéria orgânica é carbono. Carbono é um átomo representado por aquele Czinho. O principal componente é carbono. Então são cadeias carbônicas que fazem a matéria orgânica. E aí você junta nitrogênio. Então são essas duas coisas, tá certo? Carbono e nitrogênio, mas o principal é o carbono. Só que no corpo humano você tem oxigênio, que a gente respira, entra oxigênio, tem hidrogênio, que sem hidrogênio não tem água, tem oxigênio, que sem oxigênio não tem água, água é H2O, tá certo? Só que nitrogênio, oxigênio e hidrogênio são voláteis, e aí eles podem evaporar, volatilizar. E sobra o carbono, porque o carbono não volatiliza. E quando sobra só o carbono, por exemplo, aqui está um resto de uma planta que ficou aqui nessa pedra. Tá vendo que ficou pretinho assim, ó? Porque o hidrogênio, o nitrogênio volatilizado, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio volatilizado, sobrou o carbono, ficou pretinho assim. É uma forma de carbonização, tá certo? É uma forma de fossilização, que é carbonização, né, ou incarbonização. Os dois nomes são sinônimos. Outra forma, mumificação. Tem diferentes tipos de mumificação. Pode mumificar por congelamento ou pode mumificar porque está imerso em algum meio. Esse aqui, ó, é um âmbar, é uma gota de uma resina. A gota da resina caiu e pegou esse inseto. E ele ficou mumificado lá dentro. É uma forma de mumificar. Então, vem alguma coisa do exterior e envolve o animal e ele fica ali dentro mumificado. Ou então ele é congelado, de outra forma de mumificação, tá certo? E forma o fóssil. Continuando, vamos ver agora fossilização por vestígios, onde não sobrou nada do animal, mas ficou só os vestígios, são chamados icnofósseis. Então, o primeiro tipo aqui, ó, é moldagem. Moldagem é o seguinte, ó. O animal foi soterrado, aquela sedimentação, ela endureceu, formou uma rocha, e o animal que estava ali dentro, ele apodreceu, desmanchou, e ficou somente a forma dele, certo? Ficou negativo do animal, ele apodreceu, desmanchou, ficou negativo. A hora que você parte a rocha, ficou a impressão do animal lá, aquele negativo. Essa é a moldagem. E a contramoldagem é o seguinte, ficou lá aquele buraco, né, aquele espaço que sobrou do animal, e aí, por algum outro processo natural, aquele espaço é enchido com outro material. Enche aquele espaço com outro material e aquele material se solidifica. A hora que você quebra a rocha, aí a rocha se desprende daquilo que estava por dentro e fica, volta aqui, ó. Aqui, ó. O animalzinho estava morto enroladinho lá dentro. A hora que você quebrou a rocha, vem essa parte preenchida aqui, ó. Isso aqui não é um animal. Isso aqui é um material qualquer que ocupou aquele buraco. Quando você quebrou a rocha, estava lá vamos dizer assim, uma cópia do animal, né? Uma cópia do animal. Tá certo? Então, moldagem e contramoldagem são formas de fossilização por vestígios. Mas tem outras formas, marca ou impressão. Por exemplo, aqui essa folha, ó. A folha, ela marcou a pedra,
sintetizando os tipos de fossilização que a gente viu, tá certo? Somatofósseis, que são restos do corpo. Pode ser feito por mineralização, por carbonificação, e tem alguns que são não modificados, por exemplo, concha. Concha não precisa de muita coisa, ela já é dura, simplesmente sobrou. Tá? Então é um fóssil. Essa não tem dificuldade. E preservação total, que é a mumificação, né? Ou congelamento. Então, esses tipos de somatofósseis. E os icnofósseis, são os vestígios, pode ser impressão ou moldagem, uma pegada, um ovo não é um animal, mas é um vestígio que ele teve ali. Excremento, também é um tipo de fóssil. Tá? Os excrementos, eles são chamados de, quando ele fossiliza, é chamado de coprólito, né? É um excremento fossilizado. E a toca do animal. O animal morreu, mas ele deixou a toca lá. Então, é muito comum você achar tocas muito antigas, coisas assim, lá do passado antigo. São formas de icnofósseis. Muito bom. Aqui, ó, é uma foto do Grand Canyon. É a parte larga do Grand Canyon, tá? Essa é a parte sul aqui. O que tem aqui correndo aqui no meio? Rio que é esse, lembra? Rio Colorado. Segundo a evolução, esse rio correndo aí, e a água da chuva que veio e tal, formou esse cânion tão grande. Nessa região aqui, ó, o cânion tem 13 quilômetros de largura. Pensou? 13 quilômetros de largura? É como se fosse aqui, ó, da ponta da Asa Sul à ponta da Asa Norte, dá 15 quilômetros. Isso é 2 quilômetros a menos da ponta da Asa Sul à ponta da Asa Norte. Não, só que tem um detalhe. A ponta da Sul à ponta da Norte dá 15 quilômetros, mas é em curva. Sim. Quando você bota assim, vai dar menos de 13 quilômetros. É maior do que a ponta da Asa Sul à ponta da Asa Norte. Grande. Negócio fantástico. E aí eles falam que isso foi feito por esse riozinho minúsculo. Esse riozinho aqui fez isso. Na verdade, se você for ver, o Rio Colorado, ele não é pequenininho. O Rio Colorado é um rio considerável. O problema é que o Grand Canyon é muito grande. Entendeu? Em comparação com o Grand Canyon, é um riozinho. Eu estive lá quando foi no Campo-Rio Mundial. Aí terminou o Campo-Rio, posso desceu lá no Grand Canyon. É um negócio fantástico. E aí esse riozinho fez isso? Claro que não foi. Isso aí foi o dilúvio que fez. Certo? E essas camadas aqui, ó, tá vendo as camadas? Foram feitas por sedimentação. Então, o dilúvio cobriu tudo, aquela água cheia de lama, e aí aquela lama vai descendo e vai formando as camadas. Certo? E outra coisa que você vê aqui, ó. Olha como as camadas estão retinhas. Tudo retinho, tá vendo aqui, ó? Olha as camadas, ó, tudo retinho. Se fosse milhões de anos, o que você esperaria? Você esperaria o seguinte, ó. Formou aqui algumas camadas, certo? Tem algumas camadas formadas. Aí vai ter processos de erosão e vai destruir partes dessas camadas. Não é isso que você espera? Porque quando, por exemplo, aí teve lá uma chuva muito grande, muito forte, não sei o quê, e vai fazendo erosão. A erosão, o que acontece? Quando chove, a água não corre por igual. Normalmente a água se concentra e corre em algumas partes, não é isso? Ela corre em algumas partes. Essa parte que a água se concentra e corre, vai fazendo erosão ali, e vai afundando ali. Então, se é milhões de anos, o que seria esperado é o seguinte, forma uma camada, aí vai ter erosão em algumas partes, tá certo? Depois tem algum outro evento natural, forma outra camada, e vai ter erosão em algumas partes. Depois vem outro, forma outra camada, vai ter... Mas aqui, ó, você olha aqui, ó, não tem erosão nenhum no lugar nenhum. As camadas são todas retinhas. Quer dizer, foi feito tudo ao mesmo tempo. Quando você tem a água em movimento, aqui no caso a água estava correndo para o mar. Tá? No dilúvio, o que acontece? Como a crosta terrestre uma hora subiu, outra hora descia,
uma hora a água corria para cá, outra hora a água corria para lá. Mas no final de tudo, a água correu para o mar. A água correndo para o mar, quando vai tendo a sedimentação, já vai formando as camadas. Um outro dia, a gente for fazer uma outra atividade que não é o foco dessa aqui. Tá? Posso mostrar para vocês como é que forma a sedimentação. A água correndo já forma as camadas todas ao mesmo tempo. Não é uma coisa assim, formou uma, daqui a 1 milhão de anos formou outra, depois 1 milhão de anos formou outra. Conforme a água vai correndo, vai formando todas as camadas ao mesmo tempo. E elas vão formando retinho assim. Isso tem questão com a densidade do material, da terra, da lama, enfim? Isso, tem a ver com a densidade e outras características do material que vai descendo. E tem a ver com movimentos da dinâmica dos fluidos. Tem a ver com a física da dinâmica dos fluidos, tá certo? E aí tem regras da física que, junto com as características do material, vai fazendo esse tipo de coisa. Então, no dilúvio aconteceu isso. E aí, vai formando essas camadas, e conforme forma essas camadas rapidamente, os animais que estão ali vão sendo soterrados e depois eles vão ser fossilizados. Ok? Bom, aqui a gente tem a coluna geológica conforme a teoria. Aqui a gente tem a coluna geológica, ó, na realidade. Isso aqui é a realidade da coluna geológica. Isso aqui, aqui ó, já é a teoria evolucionista da coluna geológica. Então você tem aqui, ó, a parte de baixo da coluna geológica é o período que eles chamam de pré-cambriano, quando teria surgido a vida. Olha aqui o tempo, ó. Olha o tempo aqui, ó. 3 bilhões e 700 bilhões de anos teria começado essa coluna geológica aqui, tá vendo? E terminou 540 bilhões de anos. Esse período aqui, que é o pré-cambriano, teria surgido a vida. Depois, você tem aqui o período que é chamado de Fanerozoico, certo? Esse período Fanerozoico é a parte onde as coisas aparecem. Nesse pré-cambriano aqui, quase nada aparece. Então, a vida aqui quase não aparece nesse pré-cambriano. No Fanerozoico já aparece, aqui já tem muitos fósseis no Fanerozoico, certo? E ele tem essas 3 etapas aqui, o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. O Mesozoico tem a ver com os dinossauros que a gente tem especialidade, vocês lembram, né? Triássico, Jurássico e Cretácico. Essas três eras aqui foram aquelas dos dinossauros. Tá? E o Paleozoico já é animais mais simples, segundo a teoria evolucionista. Então, o Cambriano é onde aparecem os primeiros fósseis aqui no Cambriano, e aí vai aparecendo outros assim por diante. E o último aqui, ó, já entra na nossa era, né, do ser humano. Certo? Isso segundo a teoria evolucionista. Na visão criacionista, isso aqui tudo aconteceu em pouquíssimo tempo durante o dilúvio. Então, durante o dilúvio, formou todas essas camadas aqui. Durante o dilúvio. Só essa ultimazinha aqui, ó, que é a do ser humano, é que é posterior ao dilúvio. É só uma casquinha aqui. Uma dúvida dos fósseis é que eles falam que foi fazendo essas camadas. Então, tipo assim, vai ter fósseis do Cambriano, mas não vai estar junto com um do, sei lá, Mioceno. Mas na prática, existe isso de estarem misturados na mesma camada, tipo, geológica? Então, o que acontece? Esse quadro aqui, ó, você não encontra em lugar nenhum do mundo. O que você encontra? Você encontra assim, ó. Em um lugar tem essa faixa. Em outro lugar tem essa faixa. Em outro lugar tem essa faixa. Em outro lugar tem essa faixa. Ele completo do começo ao fim, você não encontra em lugar nenhum do mundo. Certo? Então, se você pegar aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, não tem todas as faixas aqui. Tem uma parte delas. Então é isso. Aí eles
fazem uma interpretação. Não, aqui nós estamos com o período de tal a tal. Ah, não, aí em outro lugar nós estamos com o período de tal a tal. Completo, assim, você não acha em nenhum lugar. Esse completo aqui. E outra, aí por causa disso, é que às vezes não fica fácil de você verificar direito o que você falou. Porque você pode ter fóssil daqui misturado com ali e vice-versa. Tá? Eu não tô com isso aqui agora, mas posso mostrar depois para vocês. Tem fósseis que atravessam essas camadas aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tem fósseis que atravessam essas camadas. Principalmente fósseis de tronco de árvore. Tronco de árvore que atravessa aqui as camadas. Quer dizer, aí jogou teoria da evolução no lixo. Tem um tronco de árvore atravessando as camadas. Então, mas é isso. Ó. Vamos ver o que fala esse cara aqui. Ó. Eicher, evolucionista, no livro Tempo Geológico, que ele fala, ó, persistem ainda dúvidas de que, devido a alguma fonte insuspeita de erro sistemático, o calendário radiométrico inteiro, base ao topo, poderia estar drasticamente errado. Ou seja, a coluna geológica evolucionista tem muitas pressuposições, muita ideologia, muita imaginação, e também tem problemas técnicos, científicos. Na química e na física, tem problemas técnicos científicos. E aqui esse próprio evolucionista reconhece. Nem todos reconhecem, mas alguns reconhecem que tem problema, que isso aqui pode estar errado. Certo? Muito bem. Em síntese será isso. Perguntas? Está tudo claro? Aprendeu tudo? Agora, gente, perguntas. Pensa em algo bem mirabolante. Vocês não têm curiosidade nenhuma sobre fósseis? Então, eu vou fazer perguntas para vocês. Aí sim. Quem matou Caim? Abel. O contrário, né? Caim que matou Abel. Mas você que pergunta quem matou Caim, o cara fala Abel. Muito bem, então é isso. Tá? Muito bom. Muito obrigada.